or die. Eu sou a Isa Porcioli e tá começando o Sacodecast. O meu convidado de hoje, além de ser criador de conteúdo, ele também é podcaster. Ele é host do Histórias para Adulto Dormir, um podcast, como o próprio nome já diz, para ouvir antes de dormir, com histórias autorais. O conteúdo das suas redes mistura humor, processos criativos e reflexões pessoais. É uma visão criativa sobre o cotidiano do meu convidado, Gabriel Bernardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Isa. E aí, galera, tudo bem? Pessoal, vocês viram que hoje eu tô até um pouco mais calma, com a voz mais calma aqui, porque realmente o Gabriel chegou. E por natureza, ele passa uma calmaria. É uma coisa assim, mas zen. É pra desacelerar. Nossa, é muito bom, né? Nossa, às vezes a gente precisa mais disso no nosso dia a dia, poxa. Acho que você deve me chamar pra fazer um episódio assim. Só assim? Esse mood assim, ó. A gente pode fazer um pedaço. Com certeza. Dessa maneira. Vai acontecer. Já tá acontecendo. Essa risada aqui. Eu já vou até... A gente... Somos influenciadores. E falamos da nossa vida também. Vou contar um pouquinho de uma história minha. Por favor. Rapidinho, tá? Por favor. Que tem a ver com o seu conteúdo. Fechou. Essa risada aqui, que eu ri agora, me lembrou uma viagem que eu fiz pra Campos do Jordão. Que o pessoal tava dormindo no apartamento. Tipo de madrugada. De madrugada. O pessoal tava dormindo. Mas eu queria conversar com a minha amiga. E a gente tava indo de umas coisas muito engraçadas. E eu me jogava no tapete dando risada, sabe? Assim. Essa é a origem do ASMR, galera. Essa é a São origem. jovens fazendo besteira de madrugada. Depois de beber um quentão de festa junina. Isso foi bem específico, Isa. Isso foi bem específico. Bem específico. Você que tá ouvindo a gente, que parou de paraquedas aqui. Se você não dormiu ainda. Se você não dormiu ainda. Eu vou te explicar o que é o ASMR. Vamos te explicar. Porque o Gabriel, ele inclusive tem um conteúdo no YouTube dele. Sim. Ele entrevista pessoas assim, não é? Se chama ASMR do Gabs. E ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram. Tem muita gente que não sabe o que é ASMR. Então, ASMR, na verdade, é um termo relativamente novo, né, na internet. Mas é algo que acontece na vida das pessoas há muito, muito tempo. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu ia, por exemplo, na papelaria. E aí, quando a mulher tava ali embalando as coisas que eu comprava, eu ficava assim, ó. Só escutando barulho. Não sei, observar a pessoa fazendo aquilo, eu ficava assim, ó. Mole. Tem que ver quando a mãe embalava presente, assim. Nossa, depois que eu descobri que isso se chama ASMR. Exatamente. ASMR, eu vou falar pelo que eu sei, são estímulos, pelo que eu entendo, são estímulos que podem te induzir ao sono. Isso. Podem causar arrepios. Isso. Podem te causar várias sensações, depende de cada organismo, cada corpo, né? Isso é um estímulo sensorial. Tanto visual quanto sonoro. E daí você tem uma sensação de relaxamento. É quase como se fosse um pequeno orgasmo. Nossa, é muito doida, né? Não é todo mundo que tem gente que não gosta. Eu sou apaixonado. Juro. Eu descobri o ASMR pelo TikTok. Sim. Porque lá tem muitas lives de ASMR. Forte. Então, tipo, você assiste as pessoas fazendo barulhos, tipo... Isso. Parece um cavalinho. Não é gostoso, eu amo. Talvez esse a moça do áudio lá tá quase morrendo. Mas tem gente que gosta, eu juro. Então, assim, eu vi também que depende muito do corpo. Tem gente que fica agoniado, que não consegue. Completamente. Tipo assim, ai, que agonia. Assim como tem gente que escuta rock pra dormir. Nossa. Porque causa sono. Rock. Tem cada Tem pra corpo tudo, né?
veganismo é de um Exatamente. jeito, né? Entendeu? Então, Eu, por exemplo, não gosto muito de ver... eu gosto muito de ASMR, mas eu não gosto de pessoas comendo, sabe? Misofonia. Ai, eu não gosto. Mas eu gosto do resto, eu gosto. tem gente que não gosta de talher batendo, sabe? Ai, Deus me livre, quem que gosta? Sabe, de restaurante, assim, quando fica... Pra mim, eu particularmente não ligo. Ah, tá. Você gosta? Não. Ou não liga? Não ligo. Mas tem gente que tipo... Então, é pra você entender um pouco... A gente tá falando nesse tom pra você entender um pouco do universo É isso. do Gabriel. É isso. Agora a gente já pode falar normalmente. Saímos. Estávamos prisioneiros da ASMR. Voltamos com tudo. Ai, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero saber, entender um pouco mais sobre a sua infância, tá? Infância. A infância... Começou, hein? Oh, já começou como? Começou Vamos como lá. podcast? Vamos lá, terapia. Como que foi a sua infância? Cara, foi uma infância muito tranquila. Uma infância onde eu fui muito criança, assim. Eu brincava na rua, tinha a minha turma do bairro. A gente fazia cabaninhas de pallets. A gente dormia na casa dos amigos, fazia noite do pijama. Foi bem gostosa, na verdade, Brincava na rua, isso é muito bom, né? Sim, total. Talvez a última geração aí, né, que brincava na rua, assim, sem os pais morrerem de medo, né? Sim. Mas na minha infância, assim, foi muito legal. A gente era muito imaginário. Eu sempre fui uma criança muito imaginária. Então a gente falava assim: essa casa tal, a gente sorteava uma casa na rua pra ser a mal assombrada. E em 10 minutos a gente realmente acreditava naquilo. E a gente analisava a casa e estudava e tentava invadir. E aí o vizinho chegava, tipo, o que vocês estão fazendo? E a gente saía correndo. Era assim. Batia na porta e saia correndo. Total. Brincar na campainha, tocar a campainha e sair correndo. Tudo isso do mais tradicional de criança eu vivi. Brincar de amarelinha. Nossa, Amarelinha. é muito... Que nostalgia, né? Pensar. Alerta, sabe? Que você joga a bola pra cima E sai correndo. Aí taco, sabe taco? Aham. Tudo que você imaginar. Que delícia. E sua infância foi onde? Foi em Joinville, Santa Catarina. E você... Ah, você Eu é nasci de lá, sou Catarina. Pertinho da praia? Ou é na praia? Pertinho da praia, fica meia hora. Meia hora da praia. E aí Isso. você veio pra São Paulo pra mergulhar nesse universo Isso, de trabalho, assim? Isso. É por isso? É. São Paulo pra mim é sinônimo de trabalho. Eu vim pra cá especificamente pra isso. Principalmente porque a minha formação é criador de conteúdo, é publicitário. Tem a ver com o criativo, e aqui o setor criativo e de comunicação é gigante, né? Então, assim, eu acho que é um passo importante caso você queira dar uma guinada aí na carreira. Aí eu vim. Uma curiosidade, que eu conheci o Gabriel num evento. A gente conversou rapidinho, mas deu tempo de se adicionar, né? É isso, gente. São de Paulo fazer aquele network, não Desde foi? São Paulo. Networking. Networking, total. Aí eu cheguei e falei assim: oi, qual que é o seu nome? Isa Portiolli. Você é sobrinha da... Sou. Quando eu falo meu nome, eu passo no Instagram, as pessoas falam: nossa, você é parente do Celso Portiolli? Sempre, né? Desde que eu sou criança, eu escuto essa pergunta. Porque o sobrenome é muito forte, né? Muito as pessoas já forte. falam. Muito E forte. aí, quando eu te conheci a primeira vez, logo... Eu falei assim: nossa, mas sobre o que é seu conteúdo? Porque onde a gente tava, tinha muitos influencers e eu queria entender Isso. melhor. Aí ele falou: eu lembro que a primeira resposta sua é que era amplo. Depois você começou a destrinchar e explicar o seu conteúdo. Como que você explica o seu conteúdo, o seu trabalho, pra quem não conhece? Tá. É que eu venho, desde quando eu comecei lá na pandemia, em março de 2020. Eu já tive algumas transições de conteúdo. Mas assim, tinha algumas coisas, e não é nem porque eu sou muito, tipo, não sei o que fazer. Muito pelo contrário, é que a gente acaba mudando mesmo. E eu vou me permitindo essas mudanças. Mas assim, de modo geral, meu conteúdo, ele é um conteúdo criativo sobre o cotidiano. Então eu trago uma comunicação criativa que envolve fotografia, envolve cinema, envolve roteirização, envolve comédia, envolve autoconhecimento. E tudo junta para tentar mostrar qual que é a minha visão real, o Gabs, sobre o que é mundo, sobre o que é vida. Então eu tento trazer minha visão de vida com todas essas ferramentas que eu posso, assim. Mas, de modo geral, eu falo sobre vida.
Sobre vida. Sobre vida. E além do seu TikTok, Instagram, YouTube, porque ele tá em todas as plataformas. Olha, até no Spotify. multifacetado. Multifacetado ele. E sobre o Spotify, a gente tá numa academia juntos, que é a Academia de Podcasters. Super exclusivo, inclusive, Super né? exclusivo. A gente tá como? Sim, né? olha. Agora, aconteceu muito recente, as minhas plataformas principais eram o Instagram e TikTok. E aí, o YouTube eu tinha até o projeto Cápsula do ASMR do Gabs, que a gente acabou de falar, que são com entrevistados, é como se fosse um podcast em ASMR. Mas eu não tava fazendo muito conteúdo por lá, não. Principalmente por conta que a partir da pandemia teve esse alcance dos conteúdos curtos, então a gente acabou ficando bastante nesse universo. Mas aí veio a oportunidade de criar o podcast. E aí eu já tinha essa ideia desde 2021, quando eu comecei a fazer uns conteúdos mais inspiracionais, mais poéticos. Então eu tinha um tom de voz mais baixo. E aí as pessoas começaram a falar muito sobre a minha voz. Ah, você tem que fazer um podcast para as pessoas dormirem, porque eu uso seus vídeos de 30 segundos para dormir e tal. Eu falei, cara, legal, gostei da ideia. E aí, em um determinado momento, o podcast me chamou para fazer um lab lá. E aí, o podcast ou o Spotify? O Spotify, desculpa. O Spotify me chamou para fazer um lab, isso foi em novembro, que se chama Creators Lab. E aí a gente ia receber algumas sugestões e aulas, assim, pra gente começar a criar o nosso podcast. E aí eu falei assim, tá, esse é o sinal que eu precisava. Juntou várias pessoas que estavam querendo criar um podcast. Isso. E aí, eu já conversei com alguém que participou disso. Eu não consigo lembrar quem. Quem participou do primeiro lab foi a Elora. Inclusive. Mas tinha muita gente, não tinha? Muita gente assim, tinha uma galera. Eu acho que cada lab tinha umas 30 pessoas. E vocês se juntavam em grupo ou faziam sozinho? Isso, aí Nossa, então, e você que ganhou? Eu ganhei o segundo. Caraca! Eu fiquei sabendo de uma pessoa que não ganhou, que contou como que foi. Ganhei o segundo. Caraca. Que é basicamente assim, o que eu ganhei, né? Foi assim, lá no primeiro dia, a gente ia criar um podcast do zero. Então, a gente, na prática mesmo, aprendeu a criar esse podcast do zero. E aí, desde o nome, conceito, biografia, eles iam dando a expertise deles para influenciar a gente nas nossas escolhas. E aí, nisso, a gente podia se reunir em grupo ou sozinho, mas todo mundo se reuniu em grupo. E aí, lá, a gente criou um podcast fictício. E aí, ali a gente já tinha uma ideia de como fazer. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vou criar o meu. E aí, foi quando surgiu o Estação da Madrugada, que é o podcast que eu tenho hoje, mas ele foi reformulado. Assim. Mudou o nome. Mas basicamente, o Estação da Madrugada era o quê? A minha ideia é que fosse o último conteúdo que alguém fosse assistir no dia. Então, eu queria me posicionar como o último conteúdo da pessoa no dia. E aí, por ser o último conteúdo, é um conteúdo que desacelera. Então, eu falava sobre a vida, divagava mais. Então, era como se fosse era mais improvisado. Tinha um roteiro básico, assim, mas era improvisado. Eu falava sobre algum determinado assunto, assuntos leves, que é pra pessoa dormir, que é pra pessoa desacelerar, não ficar desesperada com a vida. E junto com isso, eu sempre atrelava algum ruído ou uma música bem calminha. E aí se chamava Estação da Madrugada, que era tipo uma estação de rádio pra pessoa ouvir à noite. E você falava de uma maneira bem calma, Bem calminha, tinha tudo isso. bem calminha. Não era o ASMR, como a gente tava falando, sussurrando, mas era calmo. Isso, era uma voz bem calminha. Mudou assim. o nome agora pra Aí histórias... aconteceu que foi o seguinte, isso foi em novembro. Aham. E aí eles fizeram como é que fala? Eles fizeram tipo não é uma campanha, é um concurso lá dentro de quem fez esse lab. E aí esse concurso basicamente era uma junção de pontos. Você acumulava pontos. Por exemplo, tantos views, tantos pontos. Tantos seguidores no Spotify, tantos pontos. Tantos episódios postados, tantos pontos. E aí 2 meses depois, que era o final do lab, a gente teve umas 5 entre híbrido, que era tipo assim, fisicamente lá, e também o webinar. E aí nisso eu ganhei, porque eu fiz mais pontos. Porque eu sou meio competitivo. Aí eu ganhei um valor lá, legal, pra tipo conseguir... 5 mil? Isso, 5 mil. Eu vi lá no seu post do Instagram. Uhum. Aí eu reinvesti na produção e tal. Aí beleza. Aí 4 meses depois, eu ganhei em fevereiro. Aí 4 meses depois, eles me chamaram
pra fazer parte, pra ser o radar de junho. O que é o radar O que é o radar? O que é o radar, gente? O que é o radar no Spotify? O radar, basicamente, é uma aba que tem lá no Spotify pra você descobrir novos Talentos. programas, talentos, músicas, né? Começou lá nas músicas, aí como o podcast cresceu muito no Brasil, eles trouxeram o radar de podcast. E aí eles, durante esse ano, agora de 2024, eles vão chamar 12 criadores. E eu fui o 6º. Começou com a Elora, que também cresceu muito, fez parte do Lab. A Elora, por exemplo, o podcast dela, que ela existe hoje, ela criou no Lab. Esse que incrível! O podcast que a gente simulou, ela fez sozinha e ela levou pra frente. Hoje tem, sei lá, muitos seguidores, tipo assim, muitos mesmo. É que ela já tinha também um legado de fãs ali, que ela já é influencer, total. tinha uma galera que Há uns seguia anos, ela. né? Já faz um tempo que ela tá trabalhando na internet. E aí o pessoal me convidou, eu fiquei, gente, como assim? O meu podcast tava super em crescimento ainda. E aí eu fui convidado porque o meu produto tinha muito potencial. Eles não existe. Eu basicamente entrei no mercado inexplorado no Spotify, no podcast. Porque geralmente os podcasts que são feitos para as pessoas dormirem, são feitos para as pessoas que querem se relaxar, consumir, ou é meditação guiada, que tem muito, é o que mais tem. Tem muito. E tem gente É que muito faz de manhã importante. também, É muito não só à importante de noite. ter, mas tem muito, assim, tem em demasia. Ou é ruídos brancos, por exemplo, barulho de chuva, só que não tem um conteúdo, é só o barulho. E isso não é tão bem visto e boas práticas nem pelo YouTube, nem no Spotify, acho que nenhuma plataforma, porque parece um spam, né? Tipo, por exemplo, se você joga lá um episódio de 1 hora só com o barulho da chuva, é meio spâmico e não tem um conteúdo, né, atrelado. Aí eles falaram assim, cara, o Gabs, ele une duas coisas. Ele une o ruído junto com o conteúdo. Então, vamos falar com ele. Aí, nisso que eu recebi esse convite, e aí em junho eu seria, tipo assim, super divulgado pelo Spotify, tanto na plataforma quanto nas redes sociais dele. Eu falei assim, cara, é a minha chance, né? Eu vou ter uma vitrine tão grande que eu nunca tive na vida. Foi o convite mais incrível da minha carreira até hoje. Foi uma Obrigado, grande Spotify. oportunidade. Spotify, nota 1000. Nota 1000. E aí, eu falei assim, vou mudar o nome do meu podcast, então. E eu vou começar a fazer histórias, vou roteirizar total. Porque daí, se eu começar a trazer histórias mesmo, autorais, eu vou aumentar o nível do meu conteúdo, assim. Porque antes eu mais divagava. E eu queria uma coisa mais concreta. E aí eu comecei a trazer histórias criativas. Que é uma história que tem início, meio e fim. Cada episódio tem início, meio e fim. E é uma história interessante, assim. Que pode até no futuro aí se tornar um curta-metragem, sei lá. E aí eu entrei em estado de hiperfoco, assim. E aí eu comecei a trazer histórias. Histórias bem complexas até isso. E aí, tipo, se a pessoa dormiu no meio, aí no outro dia ela volta, ela reassiste até o final. Reassiste. Porque se ela quiser, o ideal, não o ideal, né? Mas a ideia primordial dos episódios é fazer a pessoa sentir sono. Então, ela naturalmente não assistiria até o fim. Mas se ela quiser e ela tiver interesse e ficar até o final e não dormir, pelo menos ela saiu com uma boa história. Saiu com uma boa história. Saiu com uma boa história. E seu conteúdo, ele tem bastante... eu ia falar autoajuda também, porque tem muita gente que tá ansioso e assiste e acaba ajudando a pessoa. É um conteúdo reflexivo ali. E que traz uma calmaria. Fora o seu podcast, assim, o conteúdo que você passa no TikTok, no Instagram. E você sempre se encontrou nesse nicho de trazer essa calma pros outros? Olha, desde 2017 eu gosto muito de assuntos que envolvam autoconhecimento, espiritualidade e tal. E isso me ajudou muito na minha vida. Então, assim, desde 2017 eu vivo uma paz interna, assim, que eu não sentia antes. Antes era uma coisa meio terrível, assim. E aí, então, chegou um determinado momento que eu falei, cara, por que não compartilhar isso que me fez tão bem, né? E aí eu comecei a trazer visões de vida muito moldadas pelo autoconhecimento, pela autopercepção, por terapia. E aí eu comecei a trazer dentro do meu conteúdo criativo. Então, quando eu falo, por exemplo, que o meu conteúdo é sobre uma forma criativa sobre o cotidiano, é porque parte do meu cotidiano tem a ver com autoconhecimento e autopercepção.
Então, basicamente, eu trago a minha visão de vida muito moldada a isso nos meus conteúdos sempre. Sempre vai esbarrar nesse lugar. E autoconhecimento é uma pauta muito interessante, né? Muita gente Total. gosta e vê a importância, né, desse processo. Ainda mais nos dias de hoje, que eu acho que na geração dos nossos avós não se falava isso. O autoconhecimento. Vou ler um livro de autoconhecimento. Escutar uma rádio que fala de autoconhecimento. Não tinha isso. Então é uma coisa que cada vez mais as pessoas falam, gostam. E, se você se conhece, você não se machuca tanto. Porque, às vezes, você se conhecendo, se o outro fala alguma coisa de você, você se conhece, então não vai afetar, né, a sua vida. Então tem uma importância tão grande. Total. E isso tem muito a ver com pandemia, né? A saúde mental, ela entrou em ascensão, ela teve um destaque muito grande na pandemia. Que foi, eu acho que o momento que a gente teve que se deparar com a gente, né? Presos dentro de casa mais de um ano, quase 2. Ninguém tava bem, ninguém ficou bem. Ninguém ficou bem, exatamente. Até que a gente chegou a um momento e falou assim, o nosso risco maior é a Covid, mas a gente tá lidando aí com uma outra questão de saúde, que é a mental, né? Tanto é que a Lani Najar falou, né? Esse fim de semana eu fui num evento. É a Lani Najar, né? Eu fui num evento, ela tem o podcast Psicologia na Prática. Acho que é Anijar. Anijar. Isso, por aí. É uma psicóloga. Psicóloga, ela tem um dos maiores podcasts do Brasil, chama Psicologia na Prática. Que é maravilhosa. E ela fez um episódio ao vivo com o Spotify esse fim de semana. E aí ela falou, ninguém dava tanta bola pra saúde mental até a pandemia. Então, na pandemia, ali em abril de 2021... foi o ápice da loucura mental, assim. Tava todo mundo realmente muito atingido por isso, né? Pela falta de calor humano, pela falta de eventos, enfim. Tudo isso que afetou a nossa vida. Tanta gente morrendo todos os dias, isso afetou todo mundo. E aí, a saúde mental entrou em ascensão. E aí, foi aí que o meu conteúdo, ele cresceu muito também. Porque eu comecei lá em março de 2020 fazendo sketch, dublagem. E aí depois eu comecei a fazer histórias da minha família. E aí tinha personagens, mas era totalmente comédia. Não tinha nada a ver com autoconhecimento, saúde, nada. E aí um ano depois, e aí eu cresci muito. Em 2020 eu cresci muito, gente. Tipo, muito mesmo. Foi onde eu tive um ápice muito grande, assim. As pessoas me reconheciam na rua de máscara, era muito engraçado. E aí, em 2021, um ano depois, literalmente, foi o ápice da pandemia. Tinha 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, tipo, real. E aí, tudo vinha a dizer que a gente ia ter mais um ano de pandemia preso dentro de casa. E a gente já tava um ano. E aí, eu falei assim, cara, não faz sentido pra mim continuar fazendo comédia, eu tô mal. Tô super mal. E era uma coisa que eu ligava a câmera e falava assim, eu não quero fazer isso. Tipo assim, sabe quando você fica... Tipo, que saco. Sabe quando você tem que ser gentil e você tá tipo mó puto? O meu trabalho era isso. E aí eu falei assim, não, eu queria falar sobre outra coisa. Tipo assim, eu tô tendo ferramentas que eu trago lá de 2017 que tá me ajudando na pandemia e eu quero trazer para as pessoas. E foi aí que eu tive uma mudança de conteúdo radical e eu comecei a falar sobre autoconhecimento. E aí era um conteúdo mais inspiracional. Tinha muito a ver com poesia, tinha muito a ver com essa arte mais da escrita, da literatura. E foi um ápice completo. Tipo, era a necessidade total do momento naquela época. Sobre essa arte da escrita e da literatura, eu peguei umas frases. Sabe aqueles perfis de frase do Instagram? E às vezes aparece até como sugestão, assim. Peguei umas frases que eu achei interessante. Que eu pensei, eu vou comentar com ele. Eu vou Traga ler. aí. E aí a gente pode falar sobre, Olha, assim, até sabe? parece que a gente roteirizou essa parte, né? Mas eu juro que não. Eu juro que ela trouxe a ferramenta. Está alinhado aqui, Isa, ó. Então. Transmissão. Uma questão, assim, que eu vi que as páginas de frases estão falando bastante é que a gente já chegou na metade do ano. Meu Deus Metade do céu! do ano já passou. Literalmente, hoje é dia 1º de julho. Hoje a metade do ano. Exatamente. Esse episódio vai pro ar em Meu julho, Deus está na do metade do céu. ano. E aí, o que você fez? Daqueles, né? A pessoa já vai começar a chorar. É Natal, e o que você fez? Eu odeio essa música. Então, eu vi um perfil aqui que colocou 50% de 2024 já foi como foi até agora, né? Então, é um bom momento pra gente refletir, né? Pra esse segundo semestre aí. Sim. Porque estamos na metade. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. E de melhorar muita coisa. Né? Então, sobre esse ponto, eu queria saber, assim, sobre você. Tá.
O que você ainda quer pra esse ano, sabe? Tá. Tem Gostei. algumas metas aí que você... Sabe? Esses dias, inclusive, escutei um podcast da Lela Brandão, que ela foi no evento de podcast no sábado, né? Eu fui convidada, mas infelizmente não consegui ir no evento, mas no próximo estarei presente. Estarei presente no palco, aí já vai dar o episódio essa no podcaster, ela fala... Ela tem um podcast sobre histórias pessoais, ela fala sobre a vida dela. Tá. Aí, eu achei super interessante que ela falou, as metas para um segundo semestre. Tipo assim, ela meio que parecia que ela saiu da terapia e começou a falar no podcast tudo que ela... E ela falou assim, gente, eu preciso de um... eu tenho que achar um terceiro lugar. Que ela falou desse terceiro lugar porque a gente tem a nossa casa, nosso trabalho. E a gente vai do trabalho pra casa, trabalho pra casa. Tá. E aí, o terceiro lugar, às vezes, é tipo a tua aula de yoga. Ou um lugar que você vai pra o futebol com os amigos. Ou uma aula de dança. Sempre tem esse terceiro lugar. Hobby, né? É, o hobby, né? Então, eu quero saber suas metas pro final desse ano aí, essa metade de ano. E seus hobbies, já entra nessa pauta. Oh, que doideira. Vamos lá. O Spotify, o podcast tem se tornado pra mim cada vez mais prioridade. Principalmente depois desse mês de junho que eu fui o Radar. Então eu tive um crescimento bem grande lá. E meio que essa oportunidade se abriu pra mim, assim, tanto na vida real mesmo, mas na minha cabeça também. Então a minha ideia é tornar ele o meu conteúdo praticamente principal. Claro que eu não deixo de fazer jamais os conteúdos nas outras redes, mas ele vai se tornar uma prioridade muito grande nesse próximo mês, nesse próximo semestre. E a ideia é viajar um pouco mais agora nesse segundo semestre. Curtir um pouquinho a vida, Curtir né? um pouquinho mais, porque a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito. E, nossa, e parece que a gente volta muito melhor também de uma viagem, porque sem dúvidas. renova e até pro processo criativo, Sem que você trabalha dúvidas, muito com criatividade, a nossa cabeça tem que... faz parte do nosso trabalho, sabia? Tirar um tempo assim. Total, É daqui parte a um do mês, processo. literalmente daqui a um mês, dia 3, eu vou pra Buenos Aires, vou ficar uns 10 dias lá. Que delícia! Então, eu quero, tipo... Resumindo, qual que é a minha maior prioridade para esse segundo semestre? É dar mais vazão às experiências de vida. Até aqui em São Paulo, às vezes a gente pensa assim, por exemplo, eu vou para Buenos Aires e aí eu vou ficar esperando para chegar lá e ter uma experiência incrível. Não, eu quero pelo menos uma vez por semana procurar um lugar novo para ir, mesmo que eu vá sozinho, assim, tipo... São Paulo é um multiverso, né? Então você tem várias experiências. Eu quero, tipo, nem que seja um barzinho, assim, de rock super underground, eu quero ir. E carregar, sei lá, algum amigo meu pra ir junto e viver um pouco mais offline, porque a gente que trabalha com internet, às vezes, gente, é uma loucura. Uma loucura. A gente vive no celular. Às vezes a gente cansa de ver tela, não é? Do tipo assim, mano... Eu tô completamente exausto. A sensação... E eu amo a minha profissão. A sensação, às vezes, é de pegar o celular e tacar. Tipo assim, não vamos fazer isso. Mas assim, à vontade, sabe? Que é tipo assim, jogar o celular e falar, eu não quero ver você agora. Dá um tempo, pelo menos umas 2 horas. Porque até o olho cansa da luz do celular. E depois você pega e tá tudo certo. Sim. Entendeu? Não, é isso. É ver mais peças de teatro. É isso que eu quero fazer, assim. Pelo menos todo dia. Não todo dia, porque... né? A gente sabe como é a vida, referências, né? Mas pegar pelo menos bagagens. uma vez, 2 vezes por semana fazer uma coisa que eu nunca fiz. Mas levar isso realmente a sério, assim. E aí eu tô sentindo que cada vez esse movimento tá se tornando mais real na minha vida. Tipo, eu realmente tô conseguindo levar mais a sério isso. Sem ser só falação, sabe? Eu tô indo mais em teatro, eu tô indo conhecer restaurantes e tal. E aí eu acabo... Gente, é uma loucura, assim, porque... Às vezes você fala assim, eu não vou conhecer restaurante porque eu quero economizar. Eu gasto umas coisas assim que depois eu me arrependo muito, assim. No dia a dia, às vezes a gente gasta um dinheiro que a gente poderia ter economizado em conhecer um restaurante novo, que é muito mais válido do que simplesmente estar em casa, às vezes pedir um iFood, um negócio assim, entendeu? Exatamente. Você pode olhar os seus gastos, assim. É muito importante ter uma planilha de gastos. Pouca gente faz, mas é importante ter essa organização financeira. Do tipo, com o que eu gasto mais? Tem gente que gasta mais com transporte. Total. Daí, por que não abrir mão um pouco do transporte? Sim. Mudar, enfim, ter essa noção do que você gasta. Isso. Não, eu gasto muito com pet shop. Isso. Então, tipo, que tal economizar um pouco aqui, colocar um pouco ali? Fazer essa balanceada, né? Isso. Então, às vezes, a gente também tem que priorizar um pouco o nosso bem-estar. E às vezes, ir num parque.
Estender Eu uma faço muito canga isso. e comprar uma fruta pra comer, levar uma maçã, já é um puta rolê legal. Total, né? total. A prioridade total agora é viver um pouco mais. Vou fazer 30 anos daqui a 6 30, meses. 30, galera! Então eu tô muito naquela vibe, o que fazer antes dos 30? O que fazer antes... Eu tô muito nessa vibe, Nossa, gente. eu às vezes eu paro pra pensar nisso. Eu tenho 24, né? Mas quando eu tinha 20... Eu até chegar nos 20, eu tinha essa. O que eu tenho que fazer antes até completar 20 anos, né? Mas é que assim, eu nunca mais vou ter meus 20s, né? Nunca mais vou ter mais. meus 20, então eu tô aí na reta final dos meus 20 aninhos. E aí a ideia é viver um pouco como os 20 aninhos, porque isso vai passar. Isso aí. Então é isso, essa é a prioridade total agora. E você tá solteiro, né? Tô solteiro! Eu já tô fazendo faculdade de solteiro, 5 aninhos. 5 anos, desde os 25. Desde os... eu terminei com 24 anos. 24, desculpa, é que eu já arredondei pros 30. 24. Na minha idade você terminou. Terminei com 24, e aí estou solteiro até agora, mas a gente tem que falar que tem que reduzir aí 2 anos de pandemia, gente. Tem gente que não contabiliza a pandemia, né? Você falou isso num podcast seu, você não falou num vídeo? É porque é real. Ó, gente, eu fiquei 2... Eu realmente não furei a pandemia. Eu fiquei lá, ó, na minha casa. Eu via uma porção de 6 amigos, no máximo, minha família. Que eu morria de medo de passar pros meus pais. Então, tipo assim, eu ficava lá... Responsável, gente. Eu via muita série, muito filme. E eu trabalhei muito, porque foi o momento que eu cresci na internet. E aí... Cara, a pandemia pra mim é sinônimo de trabalho total. Sinônimo de estar em casa fazendo vídeo. Juro. Pras pessoas. E muito louco deixa isso. eu te falar. Esses dias eu tava olhando meus stories e você apareceu neles, mas não era você, foi uma amiga minha que postou. Pra você ver como Você tem que ficar de olho, esse mundo é pequeno. Uma amiga te postou. Olho, já gelou, hein? Brincadeira. Uma amiga te postou. Você tava no palco da FAAP. Eu tava? Você não foi? Lá falar sobre o orgulho? Era na FAAP? Não era na FAAP? Não era. Não era na FAAP? Era onde? No Casa Natura. Na Casa... Nossa, eu confundi total, gente, mano. Quando que Não, é verdade. Agora foi eu que confundi. Foi na Casa Natura. Foi na Casa Natura. Foi na Casa Natura, exato. Tava lá. Eu fui fazer um talk lá. É uma delícia a Casa Natura, não é? Cara, Eu já fui em show lá. É super... tem umas verdes, plantas naquela escada. Vivas, é lindo. Nossa, é lindo verdade. mesmo, é um lugar bem legal lá. Bonito. Eu já tinha ido no aniversário do Gabi Simas lá, foi muito legal. E aí, dessa vez eu fui pra dar um talk, foi na Maratona da Diversidade. E aí eu fui chamado pra um talk junto com o Greg Queen, que eu achei maravilhoso. E a professora Lê. E a gente falou sobre infâncias LGBTQIAPN+, e futuros desejáveis. E aí eu fui convidado especificamente porque esse mês todo do orgulho, eu fiz vários sketches, e aí dentro desse meu conteúdo também que eu abordo, eu trouxe histórias bem criativas sobre a minha infância LGBT. Sempre envolvendo autopercepção, autoconhecimento. E aí, nisso, eu fiz umas 6 sketches esse mês falando sobre a minha infância LGBT. Porque tem todo um processo de autenticidade, aquilo que a gente abandonou, e o medo de ir pro inferno. E aí a gente pode ir muito longe, muito longe. Eu vi seus vídeos que você posta, parece até... Tem tanta qualidade na imagem que eu acredito que você faz com câmera profissional. Com câmera. Que parece mesmo um curta-metragem, né? Tem gente que comenta, nossa, parece dá pra fazer um curta, né? Porque, tem muita qualidade. E é importante você levantar essa pauta, falar abertamente sobre. Total. E muita gente se identifica. Total, não eu é? acho que esse é a maior ganho, assim, desse tipo de conteúdo. É que você pega uma pessoa que tá ali despretensiosa assistindo feed, e às vezes ela tá passando sozinha por uma situação de, tipo assim, a gente que é criança LGBT, a gente passa por um processo de negação, a gente não tem coragem de falar pros nossos pais sobre isso, e mesmo que os pais tenham esse viés de aceitação, até a gente quebrar esse gelo, a gente não tem com quem muito falar, né? E aí a gente meio que fica tipo, vou fingir que isso aqui não tá acontecendo, vai que Colocar passa. debaixo do tapete. Exato. Mas daí o tapete fica como, tá ligado? E aí a gente chama... Ou, por exemplo, uma criança que tem 12 anos e é uma criança que já tá se auto-percebendo esse movimento, entendendo. Ela acha que talvez quando ela chegar aos 20 vai passar, entendeu? Pode ser, né? Que seja um momento assim de... Mas...
quando eu olho pra essa criança, eu falo assim, não, eu passei por isso, você não tá sozinho, ó. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, olha onde... a forma que eu me enxergo hoje, olha o quanto valor eu sinto em mim. Então, ela olha e fala assim, um dia eu vou ter orgulho disso, que eu tenho tanto medo, né? Mas um dia eu vou sentir orgulho, porque eu vejo pessoas iguais a mim que também passaram por esse processo e hoje em dia são pessoas que... tem orgulho ao invés de ter vergonha, sabe? Então é legal. E a sua palavra lá na Casa Natura foi mais ou menos nesse sentido? Foi isso. Na verdade, eu abordei um pouco mais sobre a autenticidade. Porque acontece que é o seguinte, hoje em dia eu uso atributos meus, da minha personalidade, como por exemplo, sou super serelepe, sou mega sagitariano, esse jeitinho que não para, esse jeitinho meio criança, assim, às vezes, sabe? Mas sem, tipo assim... sem atrelar esse meu jeitinho à minha maturidade, eu me sinto uma pessoa super madura. Eu sempre tento melhorar a cada dia, mas ainda assim eu não perco esse meu jeitinho, que era um jeitinho que eu tinha quando criança, e o pessoal atribuía muito como uma fraqueza, que eu não deveria ser assim, porque isso não é coisa de homem, tal. E aí hoje eu olho e é exatamente o que constrói meu sucesso. É como se antes eu negasse algo que hoje faz a minha carreira. Então eu falei sobre a autenticidade, porque crianças LGBTs perdem muito da sua autenticidade se escondendo ou tentando se moldar à sociedade. Então a gente falou bastante sobre isso. E tem 2 conteúdos seus que eu vi no TikTok, que eu vi que você falou... Tem um final de um vídeo, vamos comentar sobre isso. Tá. Sobre o final de um vídeo que você contou ali, tipo um curta-metragem, uma história. Certo. Aí no final você falou que um padre te mandou um e-mail? Não, era uma pessoa que trabalhava na igreja, um pai de família. É que basicamente a história eu falo sobre assim... Peraí, eu vou pegar aqui, eu tiro um print do final. Esse vídeo especificamente, só resumindo, é exatamente essas correções que eu fazia em mim. Por exemplo, eu andava rebolando. E aí chegou um determinado dia que eu treinei não andar rebolando. Eu tinha voz fina, eu treinava ter a voz mais grossa. E aí até que chegou um certo momento, eu olhei e falei assim, cara, não tem como mudar isso. Tipo assim, no outro dia volta tudo de novo. Aí eu falei assim, então eu vou pra igreja, porque lá pelo menos eu vou me sentir seguro. E aí na igreja eu fui assediado por um pai de família com 10 anos. Então assim, não, eu sinto muitas pessoas maravilhosas na igreja. Eu já participei da igreja e pra mim foi muito bom. Teve muito acolhimento de amor mesmo, aquele amor fraternal, aquele amor de realmente quem acredita em Jesus e tudo mais. Só que tem muita gente que se esconde na igreja, no moralismo, pra cometer as coisas mais absurdas possíveis. E aí se sente que tá salvo porque tá na igreja. Então aconteceu, mas de modo geral, assim, eu tenho esse relacionamento. Aí no final do seu vídeo, você falou assim: fui para a igreja onde um pai de família de lá conseguiu o meu e-mail, me adicionou no MSN. Faz tempo então, né? Faz. E ficou mandando mensagens estranhas durante vários dias seguidos. Eu tinha 10 anos. 10 anos. Não, essa parte também... Eu gosto de abordar esses assuntos até ainda que sejam pesados, porque acontece, gente, não dá pra gente fechar os olhos, não. Tipo, acontece de verdade. Acontece de verdade, de, tipo, crianças serem assediadas nas igrejas e em todos os lugares, na verdade, né? Na escola, em todos os lugares, na verdade. Pra gente realmente não observar com o olho mais atento. Porque isso pode acontecer de fato e nenhum ambiente é seguro. Eu acho que o único lugar seguro é a gente falar sobre isso. Educação para essas crianças, sabe? Conhecimento. Eu queria muito que conversas. quando criança eu tivesse educação sexual, não no sentido... isso não vai adiantar as coisas da criança. Ela vai conseguir identificar um assédio, por exemplo. Se aos 10 anos tivesse alguém que me instruísse ou pudesse falar com os meus pais sobre isso, eu ia entender que aquilo era um assédio. E que aquilo era estranho. Mas na época eu não entendi, sabe? Na época, às vezes, eu me senti até meio culpado, assim. Será que eu tô sendo conivente com isso? Sei lá, tipo, o que acontece? O que acontece? O que é isso? E, tipo, a gente sente um sentimento de incômodo, só que a gente não consegue colocar um nome pra aquilo, né? Ninguém nunca me falou que aquilo era errado. Ninguém nunca me falou que aquilo é errado, mas isso. aquilo incomoda, não é? Você sabe que é estranho. Sabe que é estranho. Mas você não... mas não foi te ensinado na escola que adultos podem te assediar.
Isso é muito importante ser dito, porque eu acho que toda criança já passou por uma situação estranha, sabe? Toda criança, se não toda, quase toda, né? Exatamente. Tipo assim, muitas crianças, sabe? Tipo assim, a ponto de a gente não tá falando sobre isso, deveria. Deveria dar luz a isso, né? Isso, exatamente. A cena, exatamente. Isso que é educação nas escolas, sabe? Educação sexual. É a gente entender que isso acontece de fato. Acontece. Existem crianças LGBTs e eu nunca na vida tive um adulto que falou sobre isso comigo. E desde os 7 anos eu sabia. Tipo, eu nunca tive esse acolhimento. E assim, existem crianças LGBTs, entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso para que essa criança não se martirize desde criança, porque não é o lugar da criança estar se martirizando com medo de ir pro inferno e tudo mais. Ela é uma criança, ela precisa estar brincando, ela precisa estar potencializando as suas qualidades, suas autenticidades. Tipo, aquilo não vai mudar. Então, o mais importante é que a gente tenha esse acolhimento desde que a gente fale sobre essas coisas desde criança. E agora há pouco eu confundi, eu falei padre, mas era um pai de família. Um pai de família da igreja. Isso. E aí é polêmico, né, esse assunto. Completamente Completamente ele não polêmico. Era só um pai de família, gente. Ele era um preparador de casais. Quando você casa na igreja católica, você precisa participar de um curso, né? Ele era um preparador desse curso, assim. Meu Deus. É uma loucura, gente. Mas sobre padre, que eu falei que Sim. é polêmico e todo esse assunto, aparece muito na mídia, né? Tem muito Tem muito também. caso, o meu tem muita- irmão já foi assediado por um padre. Ele foi se confessar sobre uma situação Meu Deus. e ele foi assediado. E ainda se confessar, você tá se abrindo, se colocando numa posição Gente, vulnerável. não tem noção, é uma loucura, assim. Eu não tô querendo Generalizar, que são todos, mas Gente, a gente eu vê na adoro- mídia até que tem hoje casos. eu adoro frequentar a igreja, tipo assim, quando eu me sinto muito ansioso, eu vou na igrejinha ali do lado. É um lugar de muito amor e é um lugar que tem muitas pessoas incríveis, mas é isso que eu tô te falando. Eu acho que a gente precisa abrir o olho para entender que acontece não só em caso isolado, mas em demasia essas situações também nas igrejas. Esses dias eu vi um Reels que foi viral e apareceu pra mim, né? Na parte do explorar lá. E aí era um comediante que ele falou assim: eu fui picado por um padre. Tá. Fui picado por um padre. Aí ele fala assim... Ele começa a fazer assim um movimento assim pra frente, tipo sarrando. E começa a falar: cadê o Quaresminha? Cadê o Quaresminha? Tá. E tem gente que criticou. Aham. Tipo assim, você não pode falar assim. Ele falou: eu estou fazendo uma sátira. Sim. Que é uma piada sobre algo que acontece na uma sociedade e situação. aparece nas mídias. Sim. Então, tipo, eu tô fazendo uma sátira. E aí muita gente ficou ofendida, mas ele se posicionou. O movimento da arte, da comunicação, às vezes é pra incomodar, né? É verdade. É esse lugar. Porque se a gente faz uma piada, digamos que se faça uma sátira sobre isso, e as pessoas entendem, é porque existe um contexto social que explique essa compreensão coletiva, né? Sobre essa sátira. Então acontece, gente. Acontece, não dá pra negar. Acontece de fato. E se uma criança LGBT vai se sentir segura em algum lugar, com certeza é na mão de pessoas que falem com ela sobre isso e acolham. E não dentro da igreja, fingindo que nada disso acontece. Por isso que E uma vez... eu falo mesmo. Eu falo de uma forma bem fofinha. Vocês vão ver meu vídeo no Bem, o quê? Eu falo de uma forma bem fofinha, assim. Vocês vão ver que meu vídeo não tem nada muito polêmico, muito... Mas eu falo sobre assuntos bem sérios. Por exemplo, teve uma parte do seu vídeo que eu vi que você falou... agora quer que eu engane uma mulher, case com essa mulher, sendo que eu não gosto disso, e aí vou trair ela e levar doença pra ela. Você falou isso no seu vídeo, não foi? Talvez esse vídeo é mais antigo. Mas eu ouvi essa parte. Mas o que eu falo basicamente é, tipo, a solução que muita gente dá para homens gays ou qualquer pessoa LGBT é fingir que não existe, se casar com uma mulher hétero e... De fachada, às de vezes. fachada. E às vezes enganando a mulher. Enganando a mulher. Completamente enganando a mulher e, tipo assim... um monte de cara traindo e aí com vários riscos, né? E, tipo, é foda. É complicado, é complexo esse assunto. Imagina que isso é uma solução. Você enganar outra pessoa a seu favor, assim. Isso não é legal. E se envolver com outra nas costas Porque sempre se envolve. É surreal. E às vezes acaba se envolvendo com outro e não se previne, muitas vezes, enfim. Total.
Outras frases aqui que a gente estava nessa onda de ler frases. Bora. Vá dar risadas nos lugares Nossa, de novo. Vá dar risada nos lugares em que você já chorou. Mude a narrativa. Eu acho que é bem nesse lugar, assim, de você se empoderar um pouco das situações que aconteceram com você e ressignificar elas também, né? Então, acho que é um lugar de você revisitar esses lugares e mudar um pouco essa percepção para você conseguir também ter um pouquinho mais de empoderamento na vida. Não sei se é essa palavra certinho, mas você entendeu, né? É, exatamente. Eu concordo com o que você disse. Mudar a narrativa. Mudar a narrativa, eu acho que é isso. Assim, eu acho que você tem que ressignificar o tempo todo. E isso faz parte, né? Eu acho que nós somos seres humanos que estamos evoluindo todo dia. Tipo, a gente já não chegou no ponto final nunca, assim. Até o nosso último dia a gente vai mudar de ideias e percepções. Então, tem algumas coisas que tem que ficar para trás. Eu acho que esse lugar de você ser vítima das situações que aconteceram com você é complicado, assim. Eu acho que eu, Gabriel Bernardo, eu prefiro olhar e dizer: isso aconteceu comigo, eu aprendi uma situação muito valiosa com isso. E isso vai me construir, entendeu? Ao invés de, tipo assim, eu me sentir prisioneiro da situação que aconteceu comigo lá anos atrás. Vamos pra próxima. Próxima. Sabem qual é o problema? As cercas não cercam só as granjas. É uma galinha falando. Sabe qual é o problema? As cercas não cercam só as granjas. Elas também estão aqui em suas mentes. Exato. Às vezes, uma situação, ela te aprisiona mentalmente. E você a tua se mente, limita. Isso. Eu acho que às vezes, se você dá tanta importância... Não importância, porque a gente pensa o tempo todo. E eu acho que a vida acontece muito fora da nossa cabeça. Então, às vezes, não é tão interessante a gente dar tanta... Não é tão interessante a gente dar tanta noção para os pensamentos, porque os meus, pelo menos, gente, 90% só fala cacaiada, tipo, nada que me serva. Muitas vezes a gente tem que... E aí, os 10% ainda que eu consigo construir algo legal é porque eu foquei e falei: tá, agora eu vou pensar sobre isso racionalmente, não aquela coisa que fica na sua cabeça ali, né? Triturando o seu cérebro, entendeu? Então, eu acho que a maior parte das nossas amarras são mentais. Exatamente. A maior parte. Esse lance de, tipo, pensamento intrusivo também. Completo. Que é um pensamento que é como se fosse uma festa e tem uma pessoa que é intrusa. Você vai dar luz a ela, você tem que tirar o intruso da festa, né? Então, não deixar pensamentos ruins se tornarem uma verdade absoluta e você acreditar naquilo, né? Pensamentos são automáticos, a maioria dos pensamentos. Você não controla muito. Então, uma das coisas que mais me trouxe qualidade de vida mesmo, mental, saúde mental, foi entender que eu não sou meus pensamentos. Isso foi como eu consegui me colocar de fora. Tipo assim, ali a gente tá pensando, eu consegui me colocar de fora e observar. Isso tem muito a ver com meditação. Gosto muito. E aí, quando eu me coloco de fora e observo, eu entendo que pensamentos fazem sentido e que pensamentos não. E quando não faz sentido tá pensando, por exemplo, às vezes eu acordo e eu já penso sobre, sei lá, o que a Graciane Barbosa tá fazendo, assim, né? Eu falei: por que eu tô pensando nisso, gente? Por que isso tá consumindo meu pensamento? Ou, tipo, coisas muito aleatórias mesmo. Aleatórias. A nossa cabeça é assim. A nossa cabeça é assim. Às vezes vem umas noias. Às vezes não é só nóia. Às vezes é coisa inútil. Inútil, com certeza. E aí você fala assim: não, vou estar prestando atenção aqui na louça que eu tô lavando. Mindfulness, sabe? Você pode estar lavando a louça, ver uma nuvem. Por que a nuvem existe? Sei lá, às vezes você começa. A nossa cabeça é isso. Pensamento é tipo uma nuvem. E aí, o nosso problema é que a gente segue a nuvem, né? Não, deixa a nuvem passar e aí vai ver outros pensamentos. Mais uma aqui. Dizem que a vida é para quem sabe viver. Mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Cara, 1010. Porque é exatamente isso. Eu acho que a gente nunca pode se colocar por garantido. Porque até a gente ir pra cova, literalmente, a gente vai estar aprendendo.
Então, é a gente entender que ontem, de fato, a gente não tinha tanta habilidade quanto hoje, tanta percepção quanto hoje, porque o tempo cria isso na gente. E quando a gente acolhe esses ensinamentos, a gente cresce cada vez mais, mas não a ponto de, tipo assim, a gente entender que, nossa, não tenho mais nada para aprender. Não, meu filho, você tem muito, muito, muito para aprender. E também você conseguir entender que, tipo, você só tem a capacidade de ter uma maturidade de quem tem 30 anos de idade, porque você só tem 30 anos. Ah, eu acho que eu sou muito mais maduro pra minha idade. Não é. Quando você tiver uma idade mais avançada, você vai entender que não é. Então, a gente olha, com os 20 anos, a gente achava que a gente era, nossa, adultaço, né? Nossa, E aí, muito adulto, nossa, cara. eu sou muito adulto, caramba. E aí, você chega, você faz 30 e você fala assim, meu Deus do céu, eu não me aguentava. Com 20 anos, Se eu né? tivesse o Gabriel de 20 anos aqui, eu ia falar, sai! Vai embora! Ai, gente. E vai ser assim quando eu tiver 40 anos também. Eu vou olhar agora que eu tenho 29 e eu vou falar, gente, por que essa pessoa achava que sabia de tudo? Entendeu? Aham. E quando a gente sabe de tudo, aí que a gente não tá sabendo de nada. Exatamente. Porque quem sabe... É aquela coisa, quanto mais você estuda, mais você parece que não sabe a matéria. Porque você vai descobrindo que tem mais. Você sabe o que você pode saber, só. E às vezes a pessoa que é ignorante, que tá faltando conhecimento, acha que sabe tudo. Mas é porque ela nem entrou no... Quando você pega aquela pessoa que é muito... Nossa, sabe de tudo a vida. Ih, sabe nada. Sabe nada. E quando a pessoa gosta de tipo assim... não ser humilde e dizer assim, tipo... Não, eu sou melhor que você. Às vezes é uma insegurança dela. Completa. Pra poder te mostrar que... Tipo, eu tenho que... A pessoa se sente insegura, né? Sim. É um movimento pra ela tentar se estruturar, mas não existe Tipo, isso. ela não é boa em tal coisa. Ela diz, eu sou muito boa, eu sou a melhor. É a insegurança falando mais alto ali, né? Total, tipo total, assim, total. Pra ter uma autoafirmação pra ela mesma, hein? Total. Quer uma vida boa? Não é complicado. Diga à garota que você ama que você a ama. E diga a verdade para todo mundo sempre que puder. É de um filme. Isso tem muito a ver com o que as meninas, a Elora e as meninas que ela convidou falaram, que é sobre honestidade radical. Já ouviu falar? Cara, eu não sei, eu nunca ouvi falar agora. Só que a minha cabeça é uma honestidade radical. Só que nossa, você não tá entendendo, eu sou muito sincera. E aí, eu tenho que às vezes dar uma filtrada, né? Porque não dá pra sair falando tudo. Gente, se eu falasse tudo que eu penso, eu não ia ter... Eu ia ter muita gente perto de mim, assim, às vezes, sabe? Porque você acaba magoando. Eu acho que é muito cultural do Brasil, de nós brasileiros, a gente não ser tão honesto. Porque a gente gosta de manter as pessoas, tipo, bem. A gente gosta, a gente é assim, a gente é mais amigável. Só que em outros países você vai conseguir ver pessoas muito mais diretas. Nos Estados Unidos, o pessoal fala na cara. Ah, vamos lá e tal. Não. Meu, vou te contar uma cena. Brasileira, a gente... que tal? Eu acho que... vamos ver. A gente vou ver é e muito te assim. aviso. Então, a gente tem que aprender um pouco também. Isso é uma qualidade nossa. Isso é bom. Não quer dizer que é 100% ruim. Mas a gente tem que aprender também a nos respeitar em certas situações. Eu acho que eu tô no meio caminho. Eu não sou completamente honesto. Não honesto, assim, calma, gente. Não faça um corte disso. Esse vai viralizar, né? Eu não acho que eu sou completamente sincero sobre as minhas situações. Mas eu não acho também que eu sou aquela pessoa que não aprendeu sobre honestidade radical 100%. Tipo assim... Eu falo... Mano, tá equilibrado, Eu falo, mas eu dou uma maquiada. Mas eu falo. Tipo assim, mano, pra viver em sociedade, você precisa dar aquela maquiada. E não é que você é falso, velho. Porque que o mundo te pede, né? Exato. O mundo te pede isso, então... Mas hoje em dia, pra mim, é isso. Tipo assim, marquei um rolê. E aí, eu não fico fingindo que, aconteceu alguma coisa. Eu vou falar assim, amigo, realmente hoje... Tô muito cansado. Acho que vai ser melhor eu ficar em casa, entendeu? Mas é que tem amigo que dá pra falar isso. Tem amigo também, que consegue receber bem isso. Tem amigo que vai ficar muito... Não vai entender que você tem o seu momento cansado. Parece que a pessoa não entra na cabeça dela que você também é ser humano e você cansa. Nossa, já foi assim. Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que é compreensivo, tem gente que não é, né? Mas sobre essa questão de sinceridade, por exemplo, tava falando com minhas amigas e uma delas falou assim...
amiga, tipo assim, encontrei ela, minha amiga, Tá. e eu tinha visto ela num barzinho, Tá. né? Aí, você chegou bem aquele dia e tal? Ela já tinha falado que... não, ela foi contar se ela chegou bem. Tá. Então ela falou, e aquele dia... Quando eu voltei do rolê pra casa, 1 hora de viagem, que ela morava super longe do local, ela falou... O caminho inteiro, o Uber falando comigo. E eu tava muito cansada. Eu tava exausta. Eu não queria escutar ninguém. E ele não parava de falar. E ficava falando de Deus também. E dando um sermão de igreja pra mim. E eu não aguentava mais. E falando que Deus teve essa palavra pra mim. Tipo assim, ela falou com todo respeito a Deus. Só que naquele momento ela não deu abertura pra ele e não parava de falar. Então a viagem inteira eu fiquei escutando, ela disse. Aí eu falei na roda de amigas... Eu, Isabela, falaria que eu gostaria de ficar quietinha. Eu ia dar um toque pro Uber, entendeu? Eu ia dar, tipo, uma falada... moço, peraí um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui... Ó, a maquiada, deixa eu ver uma coisa aqui no celular... Daí ele ia ficar quieto já, ele ia ficar quieto. Porque, e se ele não se tocasse, eu poderia... Eu, Isabela, falaria, assim, até meio perigoso pra minha vida. Vivendo perigosamente. Vivendo perigosamente. Mas eu falaria, cara, de verdade, não é nada com você, mas eu tô um pouco cansada hoje. E não tem problema nenhum, acho que falar. Se a gente aprender a falar. Só que tem a questão, você tá num Uber, no carro fechado com a pessoa, né? Claro. Assim como as pessoas têm medo do Uber, o Uber também tem medo das pessoas, mas às vezes você tá numa situação meio que... Não tem como você ir pra outro ambiente. Então, eu falaria. Ela ficou quieta a viagem toda. Tipo, eu entendo também o lado dela de... eu acho que cada um tem uma percepção diferente dessa honestidade radical, né? Mas eu acho que também... Tudo pode ser comunicado de uma forma amorosa, de uma forma cordial. São formas de falar. Até uma recusa, tipo assim... hoje eu tô com muita dor de cabeça mesmo. Me desculpa se eu não consigo te responder ou te dar atenção. Acho que é tranquilo falar. Eu acho que quanto mais você faz também, mais você entende que as pessoas te compreendem também, se você fala de uma forma calma, né? Eu sou pessoa zero grossa, assim, é muito difícil eu ser grosseiro com alguém. Só se eu perceber uma injustiça muito radical, assim. Mas, de modo geral, acho que eu consigo também falar. Falar com jeito, né? Falar com jeito. Mas também, é aquela coisa, tem vários jeitos de lidar. Tem gente que é mais direto, mais reto, e já joga real e acaba machucando. Total. Mas também tem gente que, mano, parece que vai nas tuas costas, dá uma facada... na facada na tua frente, que não é escondido. Uma facada na tua frente e fala de forma amorosa uma coisa que vai te machucar muito, tá ligado? Ela só usa o tom, tipo, eu vou te falar uma coisa, mas ela pega bem na tua ferida aberta e te machuca pra um caramba. Tipo, tudo é intencionalidade, a intenção da pessoa também, né? Às vezes ela usa uma forma meiga, mas ali ela, tipo, te machuca também. Tem gente que usa muitas ferramentas que é vistas como positivas de uma forma negativa. Acho que ela tem intenção ruim, entendeu? Por exemplo, a honestidade radical, eu vou ser uma mega escroto com você. Acontece. E ainda a pessoa acha que, nossa, eu tô aqui só praticando a minha saúde mental. Não, meu filho, você tá sendo super tóxico, né? Tanto é que a gente fala sobre positividade tóxica. Mano, isso em ambiente corporativo tem muito, né? Completo. Aquele lá de, tipo... Tem umas situações na internet, tem a Jéssica Diniz, que ela posta muito sobre... eu amo a Jéssica. Muito... Amenda. Amenda, né? Amenda, né? É Amenda. Ela é ótima, a Jéssica. Eu amo a Jéssica Diniz. E ela tem essa personagem que é Amenda. E ela tipo, coloca... Ela fala de situações que acontecem no meio corporativo. E muita falsidade rolando ali no meio, né? E tipo, a Amenda chega pra chefe e fala... né, que ela trabalhou... que faz 3 meses que ela chega antes do horário dela e sai mais tarde do horário dela. Aí a funcionária fala, vai ter uma apresentação da minha filha na escola, eu gostaria de sair meia hora mais cedo. E eu sempre chego com muita antecedência e saio com muita antecedência. Eu poderia sair meia hora mais cedo, semana que vem ou daqui 15 dias, sabe? Pede pra chefe. Daí a chefe, tipo... fala que não... então, mas sabe o que é? Que eu vou precisar de você. E fala com aquele jeito meigo. E, tipo, no final não deixa, sabe? Tipo assim, é o seguinte, não vai rolar, porque a chefe explica. Então, tipo, essas situações são muito complicadas, né, assim. Eu acho que o meio corporativo, ele tira um pouco da nossa autenticidade, assim. A gente, às vezes, meio que se constrói um personagem, né, pra esse meio. Pô, você tem que construir muitas vezes. Você coloca uma máscara. Então, assim, essas coisas acontecem ainda mais forte, né? Você não consegue ser
100% honesto com seus sentimentos no meio corporativo, você vai ser mal visto. E essa é a ideia da Jéssica Diniz. Se você tem vontade de chorar, você vai chorar no meio de todo mundo? Não, total. É igual, por exemplo, eu tô aqui, né? Tipo, com você, a gente tá dando essa entrevista e tal. Cara, eu poderia super construir um personagem aqui, porque, nossa, eu tenho um podcast. Tanto é que o pessoal fala sobre voz de podcast. Já ouviu falar? Não. E você também tem que me explicar o outro termo lá, né? Que eu não conheço. Qual que é? Peraí, eu já te falo da sinceridade. Tá, mas fala desse. As pessoas... gente, isso é um termo que já virou piada entre... As pessoas têm voz de podcast. Por quê? Porque ela chega na frente do podcast e aí ela molda quem ela é. Tipo assim, vou mostrar aqui que eu tenho mais conhecimento. Vou mostrar aqui que eu tenho mais postura. E aí a voz muda, chega a mudar. Muda tudo. Na academia, não sei se tu chegou a tempo na aula, mas lá no Spotify eles falaram assim... Tinha um cara que ele ligou pra mulher dando trote e ela percebeu na hora, porque ele tava com voz de podcast. Aí ela falou assim, você tá gravando, né? É que muitas vezes, quando você tá gravando, às vezes você imposta a sua voz, né? Então você faz uma... Isso, E é isso. Eu já fiz locução, né? De campanha publicitária. Então, tipo, tem um vídeo que você vai assistir no YouTube e tem uma propaganda. Eu já fiz a voz, sabe? Olha assim. Então... Famosa aí de você voz. muda. Então, você consegue fazer várias vozes. É tipo uma dublagem, né? Ali, você acaba mudando. Uma coisa mais delicada, uma coisa mais sexy, né? E vai indo. Isso. E aí é nesse lugar que eu acho que eu tenho a melhor habilidade pra lidar com honestidade, assim. Eu sou traumatizado do meio corporativo. Eu Sério? não suporto. Eu sou, tipo, total a Jéssica Diniz. É porque você é muito sensível. Eu não né? gosto. Eu gosto de ser autêntico. Eu acho que por tanto tempo eu não fui, que hoje em dia que eu sou, eu falo assim, cara, eu não quero estar num ambiente onde isso não me permite, eu tenho que ser... eu tenho que ser posturado e tal, e a etiqueta. Eu não gosto. Pra mim é um lugar que mata a minha criatividade, mata a minha pessoa, o jeito, tudo aquilo que eu reconquistei, sabe? Então, se eu vier aqui, eu vou ser eu. É isso. Eu vou falar do meu jeitinho e tranquilo, assim, do jeito que eu me sinto tranquilo, sabe? Eu acho que nesse lugar eu me... E melhor, para além de tudo, o fato de eu conseguir ser mais natural nos ambientes faz com que eu cative mais as pessoas com quem eu comunico. Então, tipo, o meu networking é melhor. Tudo eu me melhor. sinto menos carregado quando eu chego em casa. E quando você não consegue ser você perto de alguém, aí você tem alguma coisa com aquela pessoa, tá ligado? E tem gente que às vezes não deixa você ser você. E tem ambientes que não deixam também, você ser você, sabe? Sim. Tem ambientes que são pesados e você, de repente, é uma pessoa comunicativa, mas naquele ambiente você fica muito quieta. Porque você não pode expor esse teu lado, né? O Então... tal do carão, né? meu. Quem que é carão, naturalmente? Ninguém. O carão é construído, né? Senão você seria mais de boa. Se não é carão em casa com a sua mãe... Como que é o carão? Sabe quando você vai, tipo, num evento de moda e tá todo Aí a mundo... pessoa já... Não, aqui, ó, já... Não, evento de influencer Mas, tem gente, muito disso, vai. O carão faz parte Não do tem, look? Como assim? Tem muito carão em evento de influencer. Meu Deus, porque tem muito. A pessoa colocou a pessoa colocou o glitter, a pena e o salto, ela já vai na postura Eu aqui, até ó. entendo, eu até também. entendo, tipo assim, aquilo te trazer poder, mas a ponto de, às vezes, isso quebrar um pouco a tua naturalidade, talvez não tanto, entendeu? É que aquilo também, a gente tem muitos papéis na sociedade. A gente tem o papel de filho, a gente tem o papel de amigo, a gente tem o papel de estudante, o papel de profissional. Então, conforme o papel que você tá fazendo na tua vida e conforme o local que você tá, você se comporta de uma maneira, né? Claro, com certeza. Você vai... É natural, né? Se adequando ali, né? Ao que... Eu acho que a única coisa que a gente tem que prestar muita atenção é se esse papel que a gente desempenha acaba deixando a gente... infeliz, desgastado quando chega em casa, entendeu? Então, daí você tem que olhar. Porque é uma coisa que não foi boa. Por que a gente tem que viver situações que te sobrecarregam? Entendeu? Às vezes é importante. É importante estar... Era importante eu estar lá e ser mais comedido e ficar na postura e não falar com ninguém. Cheguei em casa, eu tô morto. Estranho. Por que você vai pra esse lugar, então? Exato. Será que que às vezes é necessário. Mas será que a gente não consegue trabalhar, nem que seja no meio corporativo, de uma forma mais autêntica? De uma forma mais...
Ai, gente, hoje eu tô um pouquinho mais cansado, eu vou fazer esse ofício, eu vou fazer aqui à disposição. A gente tá muito longe dessa conversa, a questão é essa. A gente tá muito longe de um ideal. É. O meio corporativo ainda é muito Não, o meio engessado. corporativo é bem complicado mesmo. Muito porque às vezes, engessado. como tem essa questão de autoridades, né? É. Não tem como você chegar pra sua chefe ou pro seu chefe e Isso, falar, tô claro. de TPM essa semana. Não fala com... Não, imagina. Zoeira, zoeira. Mas Não, até, tipo às vezes, assim, até você... não, é meio que... essa questão de você demonstrar um sentimento pro chefe é meio complicado, né? Porque, por ser hierarquia, sabe? Então, às vezes, você se cala, sabe? Sim. Você não vai Mas falar. não só isso, você não pode agir como igual nessa pessoa. Mesmo que você não vá falar um assunto sério, você não pode agir como igual. Tipo, é meio que exigido uma hierarquia. E aí, nisso, pra mim, não faz sentido nenhum, gente. Nenhum. Né? Então, nenhum. Ou, por exemplo, quando eu conheço um cliente, eu vou tentar ser amigo do cliente. Ele pode ser, tipo, o bambambam do Itaú. Mas se eu olhar e eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu vou tentar ser amigo dele. Tipo assim, normal. Mas sobre a questão da hierarquia, tipo... Eu percebo, né, que as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm poder e são humildes. Porque tem muita gente que tem um mini poder ou tem algum poder e quer pisar em cima do outro, cara. Por exemplo, Aí é complicado. Eu já conheci, pra mim, ela é a maior de todos, né? A Manu Gavassi. Aham. Gente, ela é tão incrível. Sério? Pessoa fofa, querida. Parece já ser conheci mesmo. a Thelminha, pessoa fofa, querida. Então, assim, tua posição, ela não muda em nada. Teu coração, a forma que tu é. Então, assim... A pessoa lida com você de igual para igual, assim. Não existe essa hierarquia. Aquele termo que você falou... Pois é, qual que era? Foi a... Elara? Não, como que é o nome Eliara. dela? Não. A Elora. Elora. Ah, honestidade radical? O que é isso? A honestidade radical, basicamente, resumidamente, ela fala exatamente isso. Você conseguir ser honesto radicalmente sobre os seus sentimentos. Por exemplo, o pessoal te convidou para ir para uma festa da qual você falou que ia no primeiro momento, aí passou 5 dias, você não tá mais afim. Aí você chega pra pessoa e fala, olha, gente, eu realmente não queria ir na festa, não tô mais afim, vou chegar lá, não vai ser legal. Então isso é honestidade radical, é você ser honesto sobre seus sentimentos, entendeu? Olha, eu me senti estranho naquele dia, eu achei que talvez... Sabe quando você... Isso acontece... Isso eu acho que é mais fácil de visualizar num relacionamento. Digamos, você tem um namorado e aí o teu namorado publicamente te tratou de tal forma. E aí você ficou magoado, assim. Aí você tem 2 coisas. Guardar pra si. Ou 3, não tem mais, na verdade. Mas, tipo, uma das opções é guardar pra si. E aí tu vai remoer aquilo. A segunda é tentar trazer isso mais de uma forma maquiada também. Uma terceira é, olha, aconteceu tal coisa, eu me senti assim, queria entender se é isso mesmo. Eu acho Essa daí que é a honestidade radical? Eu acho que é você ter a capacidade de conversar sobre as pessoas, sobre qualquer coisa. Isso é honestidade radical, sabe? Sim. E aí, quando eu digo honestidade radical, não tô falando pra você ser uma escolha. Por exemplo, eu tinha um compromisso com você de vir aqui. Você, então, alugou o espaço. Você falou com os responsáveis. Você combinou com todo mundo. Tem uma... Então, existe um compromisso. Então, não dá pra eu simplesmente... hoje eu acordei meio malzinho, assim... É um compromisso, eu sinto que é um compromisso. Tem coisas que hoje tá frio, e em dias hoje tá frios, friozinho, eu gosto de priorizar ficar na minha casa, tá Então, ligado? Aí você tá sendo, isso, exatamente, eu acho que tem esse irresponsável equilíbrio. afetivamente e profissionalmente. Total. Porque, exato, né? Exato, é exatamente isso. É tipo assim... ou por exemplo... Tem que ter no uma dia noção, do compromisso né? com seu amigo, você come um bar, tudo bem. 15 minutos antes você fala que não vai... Mas, poxa, eu acabei me movimentando a minha vida inteira pra estar aqui com você. E a pessoa Será que não podia ter falado um pouco antes? Então, eu acho que tem esse equilíbrio. Também não dá pra viajar na maionese, né? Isso, ou às vezes fala assim, eu não tô muito afim de barzinho, você quer fazer outra coisa? Sei lá. Tipo... Eu acho que é a capacidade de conversar, exatamente isso. É verdade. É a capacidade de conversar e ter o coisa. bom senso e a noção. Bom senso, completo, isso. Tá ligado? Porque você vai, vamos lá, marcou o bar com um amigo. Cinema Isso. com um amigo, um bar. Isso. Aí a pessoa já tá lá. É. Aí você fala assim, então, eu lembrei daquela briga e me deu um ranço de você. Vou ficar em casa, tá ligado? Não é isso. Eu acho que a honestidade radical sempre com bom senso. Que é a coisa mais difícil que tem as pessoas terem. E aí você vai terem. fazer a coisa mais... A melhor coisa que você pode fazer, que é ser honesta radicalmente com as pessoas. E
E tentar também não magoar muito o outro. Às vezes vai magoar um pouquinho, né? Quebrar uma expectativa. Mas assim, esses dias eu vi um vídeo no TikTok e a mulher falava assim... você não é obrigada a ir em certos lugares. Você não é obrigada a se justificar pras pessoas. Você não é obrigada... Você pode falar um não, que é um não. Não tem que ficar dando justificativa pra todo mundo. Aí, tem uma pessoa que reagiu a esse vídeo. Falando assim... Às vezes, as pessoas se afastam de você só porque você é um chato insuportável. E aí, tipo, tá ligado? Aparece o vídeo dessa pessoa e o cara falando isso. Porque, pô, imagina, pra tudo você não se justificar, como a mulher do vídeo tava falando. Se você não se justifica, você vira uma pessoa insuportável. Eu acho que você tem que entender os seus compromissos, de modo geral, assim, sabe? E eu acho uma outra coisa. Quando a pessoa, ela é, por exemplo, honesta radicalmente, mas de uma forma que ela não entendeu a maturidade disso aí, eu acho que pesa um relacionamento. Por exemplo, digamos que eu tenho uma amizade, que a gente fala sobre relacionamentos de baixa manutenção, né? A amizade seria uma delas. Que é uma coisa que você não precisa ficar remoendo cada coisinha. Cara, você tem que entender aquela pessoa que é leve. Ela... Nossa, será que eu preciso puxar uma pauta tão séria que é só uma amizade? Às vezes você deve falar sobre determinados assuntos, mas às vezes quando você sente, tipo, que aquela amizade ele tá esbarrando em situações tão... que é tão... Nossa, te deixa tão mal. Por que você é amigo dessa pessoa, sabe? Tipo assim, os meus melhores amigos... Eu não falo basicamente sobre nada muito sério, porque tá tudo bem, assim. Tá tudo tranquilo. A pessoa não entende. Aquelas amizades que eu sinto que já pesou, eu olhei e falei assim, cara, é tão recorrente, eu já não sou mais amigo, entendeu? Então, acho que tem isso também. Aquela coisa de tipo assim, se um amigo meu viesse e me falasse, eu não gosto de você nisso, todo dia... amigo, então não dá, né? Vai pra frente. Tem outros amigos, tá tudo bem. E um dia desses eu vi uma frase mais ou menos nesse sentido. Quanto mais você ama, mais você fica perto de pessoas que te amam. Então, é meio que isso, assim, ultimamente... É a leveza do rolê. É a leveza do rolê. A gente tem que perceber quem que faz bem pra gente, quem não faz. Eu acho que isso também tem uma autorregulação ali própria. Você não precisa o tempo todo ficar... porque eu vou resolver isso. Porque eu vou resolver... eu não gostei disso. Gente... Você não vai gostar de tudo numa pessoa. Não vai gostar, não. Ninguém é perfeito, cara. Não pode esperar a gente tem que dar uma tolerada também, né? Em algumas questões. Gente, todo mundo. Todas as pessoas. Pode ser o porteiro do seu prédio. Vai ter um ponto positivo e um negativo pra apontar sobre ele. Sim. E sobre essa questão de ser verdadeiro, sinceridade... Tem mais um carrossel, assim, com... Tá, um carrossel. E aí fala sobre pessoas genuínas e pessoas falsas. Alright. Tá? Então, vamos lá. Pessoas genuínas. Elas respeitam a todos. Pessoas falsas. Elas só respeitam pessoas com poder. Com certeza. Pessoas genuínas. Elas são gentis e prestativas na maioria das vezes. Pessoas falsas. Elas são gentis apenas quando tem uma agenda oculta. Quando lhe convém, né? Quando lhe convém. A Isa olha pra mim assim, ó. Tipo, não, dá uma suspirada. Quando porque, lhe convém. Pô, pessoas genuínas, elas não se gabam. Pessoas falsas, elas se exibem o tempo todo. Pessoas genuínas, elas admiram os outros e frequentemente os elogiam. Pessoas falsas, elas criticam os outros para parecerem melhores. Pessoas genuínas, elas expressam suas opiniões abertamente. Pessoas falsas, elas fofocam muito. Pessoas genuínas, elas não tentam fazer as pessoas gostarem delas. Pessoas falsas, elas se esforçam para fazer as pessoas gostarem delas. Pessoas genuínas, elas não buscam atenção. Pessoas falsas, elas estão desesperadas por atenção. Genuínas, elas sempre fazem o melhor para cumprir suas promessas. Falsas, elas se esforçam para fazer as pessoas gostarem delas. Olha, é isso. Eu acho que... é só a gente se auto-observar. Por exemplo, se você pega algo na sua vida que você tá muito seguro de si. Mais seguro mesmo. Tipo assim, sei lá. Eu tenho muita segurança de que eu tenho a habilidade tal no meu trabalho.
aquilo te dá tanta segurança, aquilo é tão claro pra você que você não precisa ficar comprovando essa segurança o tempo todo. Então, tipo, quando a gente tem que provar o tempo todo ou puxar um pouco a sardinha de alguma pessoa, é porque, de fato, aquilo ainda não tá tão seguro de si. Cara, pessoa feliz, ela não incomoda verdade. Tipo assim, ela não incomoda. Então, tipo assim, você tem aquele cara que tá todo dia ostentando. Nossa, olha quanto dinheiro tem, tá. Cara, tem muita coisa insegura ali. É insegurança pura. Porque, tipo, aquela pessoa que realmente tá feliz com o dinheiro, tá realmente colhendo, ela vai estar ali vendo o quanto isso fez bem pra família dela. Ou ela vai estar viajando, ou ela vai estar... É isso, é aquela coisa. Tranquila. E também focando... em melhorar suas habilidades, focando em si, sabe? Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, que ascenderam na vida e elas ficam assim, olha, gente, tanta gente falou mal de mim a vida inteira, falou que eu não ia conseguir, falando que... Eu até entendo um pouco dessa frustração, mas eu entendo também que, tipo assim, é muito de querer provar pro mundo que conseguiu, sabe? Ainda não é num lugar de segurança, é num lugar de, tipo assim, antes eu vou provar pra todo mundo que eu sou capaz e depois... Mas às vezes a pessoa não chega nesse lugar de paz, não é um lugar de paz, sabe? Eu acho que é uma pessoa que quando ela cresce, sim, e ela tá tranquila, ela vai viver com mais qualidade, porque eu acho que o dinheiro é uma ferramenta pra isso, sabe? E esse encontrar um lugar de paz é o que todo mundo busca, né? Sem encontrar dúvidas. Paz. Sempre. Paz Sempre. e felicidade. Às vezes a gente confunde isso com ganância e tal, porque a gente acha que o dinheiro vai nos trazer a felicidade. Mas não. Mas no fundo é a felicidade que a pessoa procura. É a felicidade que a pessoa procura, com É a certeza. felicidade e a paz. Não só pra ele, mas até uma pessoa... Você pode pegar, sei lá, um assaltante. Ele tá fazendo aquilo porque, querendo ou não, ele quer encontrar esse lugar de felicidade e paz. E tem muita gente que vai encontrar a paz... Vai não, tenta encontrar a paz de formas equivocadas, sabe? É, isso. Por exemplo, na droga. Total. Da pessoa precisar sempre de um vício, de algo pra sempre encontrar paz. Isso, E ela recorre a algo que, tipo, é total de baixa energia e entra num ciclo vicioso, pensando que aquilo ali é a paz. Em vez de, tipo, parar, olhar a vida dela de fora, tá ligado? Sim. E olhar a cena... Tá todo mundo Ela vai procurando, né? ela procura... Tem muita gente que busca paz de forma muito errada. Às vezes puxando o tapete dos outros, sabe? A fonte da ganância é essa. Digamos que uma pessoa que procura ganancialmente crescer na vida, dinheiro, às vezes de forma ilícita, não é porque... É porque de alguma forma ela espera que aquilo resolva a vida dela de alguma forma. Não só dela, como dos próximos dela. Então trazer um pouco de felicidade e paz. Só que daí você vê isso de forma... bagunçada, né? Porque isso não vai te trazer felicidade e paz. Porque a fonte já tá contaminada, entendeu? É isso. Mas no fundo, se você pensar no fundo mesmo, as pessoas todas, elas querem ser só felizes e tá em paz. Só que daí, por isso, às vezes elas acabam entrando em caminhos muito tortuosos. Não só quando a gente fala pessoas... A gente tem decisões tortuosas todos os dias, né? A gente, às vezes, acha que aquela... fast food e comer demais acima do normal vai nos deixar feliz e aí nos deixa triste, tal. E aí esse caminho aí você vai aprender e tal. Próxima frase. Seguir o rastro do próprio entusiasmo. Pois é lá que habita quem verdadeiramente somos. Completamente. Que é muito essa questão da autenticidade, né? Total. Aquela coisa, o que faz seu coração bater mais forte, seus olhos brilharem, né? Isso é uma bússola da intuição. O entusiasmo é uma bússola da intuição. Então, às vezes, se você tá perto de uma pessoa que te deixa entusiasmado, aquela pessoa te faz bem de verdade. De verdade, cara. E aí você consegue também diferenciar de, por exemplo, digamos que eu conheço a Isa e eu falo assim, não, eu preciso ser amigo da Isa, porque ela vai me dar alguma coisa. Mas ela não vai te trazer entusiasmo, ela vai te trazer ganância, sentimento de... É um outro sentimento. Tá ligado? O entusiasmo é aquela pessoa que te deixa... Nossa, como eu tô me sentindo bem perto dessa pessoa. Isso é a intuição. É só a intuição. É o teu corpo respondendo à intuição. Teu corpo respondendo fisicamente ao caminho certo. E, por exemplo, se você tá num grupo de amigos... E aí, você conheceu uma turma meio nova... Tem algumas pessoas que não passam uma energia muito boa, sabe? Outras pessoas você super se dá bem. Normal, né? Com todo mundo que você vai se dar bem. Aí depois você vai comentar sobre a turma.
com amigas mais próximas. E aí, o que você achou? O que você achou do pessoal novo, né? Ah, não, todo mundo sentiu que tinha uns esquisitos. Uns que passavam uma energia ruim por ser aquela coisa. Isso que a gente leu. Tem gente que trata bem todo mundo. Tem gente que escolhe quem vai tratar bem. Só quem tem poder vai tratar bem. E isso fica muito entre linhas. Total. Porque não é uma coisa verbal e falada. É a questão do tipo... você... Sei lá, vamos supor, só vai tratar bem quem é rico. E quem não tem dinheiro... A pessoa vai, tipo, nem escuta o que fala. Isso não fica dá nem... claro, né? Fica claro, mas, por exemplo, você tá numa roda. Aí a pessoa vai tentar se aproximar de quem sabe que aquela pessoa tem dinheiro, vou me aproximar. Cara, essas coisas são muito entrelinhas. Eu acho que tem a ver com a sobrevivência humana. Tipo, a gente aprendeu desde os nossos ancestrais a lerem as entrelinhas. Porque a gente tem que se sentir seguro. A gente tem que se sentir seguro. E essa questão também, eu tenho que ser amigo de fulana de tal, tenho que ser amiga da isso, só de você pensar isso, eu tenho que... Cara, já é forçado. Exato. E aquela coisa, não vai ter o entusiasmo na amizade. Não vai. E aí, esse entusiasmo é lido pelas entrelinhas por todo mundo. Então, por isso que você consegue enxergar essas pessoas que são mal intencionadas. Só que, mano, essa questão, muitas vezes, às vezes é até difícil de comentar, tá ligado? Por exemplo, você sabe que tem um amigo interesseiro. Sim. Você vai chegar pra ele e vai falar, eu vou cortar aqui nossa amizade. Tipo, você tem certeza que a pessoa é muito interesseira. Aí você chega, eu vou cortar a nossa amizade porque eu percebo que você é muito falso comigo e talvez eu sou falso com você. Essa sinceridade aqui, tipo, não dá. Eu tipo só assim, me afasto. Você é falso. Não tem como. Mas, por exemplo, é o limite da sinceridade. Não tem como você chegar e falar, você é falso comigo, eu sou falso com você, nossa amizade está nessa base de falsidade. Então, se eu me afastar de você, eu nunca vou sentir falta de você, porque a amizade, o que é falso, a gente não sente falta. Então, tá acabando o nosso ciclo. Cara. Bate aqui. Eu acho assim... Não tem como, né? Você só se afasta. Talvez num universo paralelo, você só se afasta. Você só se afasta, É por isso que eu te falei, honestidade radical... Não é tão radical porque assim, sabe né? O que é? Eu acho que quando você, por exemplo, adota essa conversa... Tive essa conversa com alguém que eu acho que é mal intencionado. Você compra uma briga, aquela pessoa não vai sumir da sua vida. Muito pelo contrário, você vai construir um império na cabeça dela sobre você. E aí, eu sinto assim, às vezes quando eu sinto que uma pessoa é muito baixa astral... Eu saio de fininho, a francesa, porque eu não quero que ela perceba. Porque se ela perceber, minha filha, ela vai me incomodar. Eu tenho certeza. Eu prefiro que ela não perceba. Mas tem uns que ficam no pé ainda, sabe? Total. Total. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma frase. Igual, por exemplo, você chega na padaria e tem uma pessoa grosseira. Tem gente que vai ser grosseira. Você vai comprar uma briga com aquela pessoa, deixa ela ali viver. Você vai colocar sua energia naquilo, né? Eu acho que eu entendo. Tanto é que eu não sei se isso tem artigos, enfim, mas eu já li uma vez que existem 3 tipos de pessoas. Uma que, por exemplo, digamos que, sei lá, você tá no ônibus e entra um assaltante. Tá. Tem pessoas mais propensas a avançar no assaltante. Tem pessoas mais propensas a ficarem paradas e estagnadas. E tem pessoas propensas a fugir. É o ataque, é a fuga e é o medo. O ataque, a neutralidade e o medo. Isso, porque é isso. E parece que... aciona a parte do medo no cérebro, né? Eu não sei se isso... É que nem eu te falei, eu não sei se tem eu não posso te dizer a fonte, não sei o quanto é real, mas eu achei uma teoria, então vamos dizer que é uma teoria legal, porque dizem que existe um equilíbrio da sociedade entre, sei lá, parte da população atacaria, que é mais agressivo, da população neutralizaria, parte da população fugiria. E aí, meio que isso cria todo um ecossistema que se auto-retroalimenta, assim, sabe? Sim. Muito louco. São as formas de reagir, né? Por exemplo, digamos que, sei lá, você tá com um amigo na calçada e aí alguém aponta uma arma pro seu amigo. E aí, puxa o gatilho. Tem gente que se joga na frente, tem gente que fica sem reação. E tem gente que fugiria sem olhar pra pessoa, sabe? Até uma questão de susto, por exemplo. Eu te dou um susto. Isso, aí, tem gente que... Não é? Exatamente. Tem gente que exatamente. Tem gente... Então, cada um tem uma reação. Tipo assim, a pessoa te assustou. Às vezes você pode congelar. Às vezes você pode gritar. Tipo, Ou às vezes você pode... fugir ou você pode dar um por tapão. reflexo, tá ligado? Então, tipo, são reações do corpo. E assim, você falou que tem esses 3 tipos de pessoas.
Mas, por exemplo, a gente vai variando, dependendo de como a gente tá. Às vezes você tá num dia que você vai paralisar, porque você já tá assustadinho com outras coisas. Às vezes tá num dia tão pé da vida que a pessoa mexeu com você, você vai reagir e às vezes você só quer fugir. Então, tipo, a gente vai variando conforme o nosso momento, nosso mood, nosso cansaço, nosso humor. Tudo isso é tipo, tem um... Você não vai ser 100% sempre a pessoa que vai correr, entendeu? Às vezes você vai atacar. Eu já tive uma reação, assim, de uma situação de alerta, que foi... A gente tava numa lanchonete lá em Joinville, e aí a gente ouviu barulhos de tiro na rua. E aí a gente achou... não sabia se exatamente era foguete ou tiros. E aí o meu pai olhou pela janela, e aí ele viu que tinha 2 caras se atirando, assim, real. Tinha uma casa de danceteria perto, e os caras estavam se atirando. E aí ele falou assim, nossa, tem um tiroteio acontecendo. E aí, nisso, um dos caras que tava atirando veio correndo em direção à lanchonete. E aí o meu pai falou, corre, ele tá vindo pra cá. Eu travei. Mas eu travei, assim, a minha perna fez assim, ó. Sabe quando... Sabe aquele sonho que você precisa correr e você não consegue? Paralisia do sono, assim, você... Exatamente. Sim, eu tô e aí, ligada. meu pai me pegou no colo, assim, me levou. Você tava travado, mano. Travou na pose. Eu falei, nossa, das 3, eu sou o que vou morrer primeiro. Ai, que ódio. Meu, eu vou contar uma história também sobre... isso que a gente tá falando de lidar com situações. Uma vez eu tava num barzinho com umas amigas minhas e uma amiga foi no banheiro. Tá. Aí, a gente tava com umas bebidas. A gente colocou a bebida aqui, enquanto a minha amiga tava no banheiro. E a gente sentou na frente dessas bebidas. Só que tinha uma distância, sabe? Então, a bebida tava na nossa frente. E eu tô falando detalhadamente porque tem gente que só ouve, né? Então, não vê a minha mão se mexendo aqui, né? Então, as bebidas estavam na minha frente, assim. E a gente sentado na frente das bebidas. A gente tava cuidando das bebidas com o olhar, né? Olhando. Aí, tinha 2 meninas. Uma... foi dar risada e se jogou no nosso colo pra gente se distrair com uma menina deitada no meu colo e no colo da minha amiga. E a outra amiga dela foi roubar, pegar as nossas bebidas. Ou seja, elas planejaram do tipo, vamos distrair elas aqui e pegar a bebida delas. Só que a minha amiga me falou, olha, ela tá pegando... Eu não tinha visto que a outra tava pegando. Eu tava aqui distraída com a outra jogada, tipo... Meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? E a minha amiga percebeu que tava... A outra amiga dela foi pegar a bebida. Aí ela falou, tá pegando, tá pegando. A menina virou, aí as 2 saíram de costas. E, tipo, ela pegou e a minha amiga, tipo, olhou feio, assim, e ela saiu, entendeu? Só que elas ameaçaram tirar. Mas minha amiga, ela colocou de volta. Ou melhor, teve uma bebida que foi. Mas elas conseguiram roubar. Ela conseguiu pegar uma, entendeu? Aí, mas eu fiquei... depois que a minha amiga me contou a situação, que ela viu tudo isso acontecer, e que eu fiquei... A minha amiga só contou e ficou suave. Subiu uma coisa em mim, que eu cacei essa menina na festa. Meu Deus. Eu cheguei aqui, eu cutuquei ela e eu falei assim... querida, você foi tentar pegar a nossa bebida? Tipo, eu fui tirar a satisfação. Então você já tem esse impulso maior às vezes. E a minha amiga fala assim que elas... E você, às vezes, coloca uma situação de risco. Também, total. Porque se a pessoa entra com a arma e você tenta bater na pessoa, você pode se machucar. Você não sabe com quem você tá falando, entendeu? Você pode ser o herói, mas você pode ser o martírio também, você pode ser. Mas muitas vezes eu sou aquela pessoa que... Uma vez, me empolguei aqui, tá? Me empolguei. Eu era estagiária. E não era nem o meu chefe, tá? Da Amanda. Eu era uma estagiária. E uma pessoa acima de mim. Mas ela só tava acima. Tá? Falou assim... Tô a chave do meu carro. Busca o meu casaco que tá no banco de trás, que eu tô com frio. Tipo assim, não era nada do que eu fui... Nada do teu ofício, assim. Nada do meu ofício. Era uma coisa pessoal dele. Cara, eu cheguei pro cara acima dele, reservei uma sala de reunião, levei todo mundo. É isso, Isa Portiolli. E falei, ele tava assim, num folgado. Quer que eu pego... Não falei folgado assim, né? Sim. Mas eu falei que eu me senti desrespeitada e que ele fica tendo essas atitudes, que ele quer que eu buscasse o casaco dele no carro dele, que não é parte do meu trabalho. E só porque eu sou estagiário eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Isa Portiolli. Entendeu? Pô, agora meu nariz tá pintado de vermelho, eu sou uma palhaça? É isso. E a gente vai lidar com situações assim o tempo todo, né? Só que tem muita gente que se fecha
Ah, não, eu vou pegar. E pega o casaco Total. e tipo Total. assim, tá ligado? Tipo assim, pô, a gente também tem que se posicionar muitas vezes na vida e não pode deixar os outros abusarem da gente. E eu acho que é bem... Continua essa conversa de honestidade radical, né? Gente, tem muito que aprender, assim, com honestidade radical e bom senso. Juntar os dois, meu... É Chuchu, isso. beleza. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Meu Deus, foi uma foi super conversa, útil. né? Nossa, foi super Já útil. estou ansioso para os cortes, porque tem muita coisa maravilhosa que a gente conversou. Muita coisa, vai ter vários cortes Arrasou. legais. E é isso, pessoal. Acompanhem acompanhem. Como que é o nome do podcast? Histórias para adulto dormir. Isso, vou passar aqui resumidamente as redes sociais. Histórias para adulto dormir, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você quer histórias autorais super legais, ainda mais num tom bem baixinho, assim. É eu. E nas redes sociais é @GabrielBernardo com U. Gabriel Bernardo com U. Tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão lá. E é isso, agora a gente pode falar assim pra finalizar, né? Tá bom. Eu gostei muito. Gostou? Gostei. Então, eu estou ansioso para voltar. É isso. Tchau. Ah, não. Eu vou falar em voz normal agora. Tá, volta aí. Siga as redes sociais do Sacodecast, é sacode.cast, tá bom? Lá vai ter vários cortes pra você compartilhar, mandar pros seus amigos, entendeu? E o meu pessoal, Isa Porcioli, muito obrigada. Inscreva-se no canal. E se você tá ouvindo pelo Spotify, no YouTube, inscreva-se no canal. Porque o podcast é novo, então... Pra você receber notificação dos próximos, mas se você estiver ouvindo no Spotify, siga. Você também vai receber notificação e eu vou ficar muito feliz, tá bom? De ter você aqui comigo. E é muito maravilhoso. Pessoas que acompanharam até o final são pessoas especiais, merecem um abração. Porque, pô, a pessoa ouviu a gente um tempão. Gente, o número da loteria é esse. Obrigado, Isa. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Adorei sua presença. Ai, eu amei. Obrigado, Isa. Obrigada a você.